A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos do Simply Pentecostal, deste lindo devocional. Hoje, especialmente nesta terça-feira, nós estaremos falando e lendo o Salmo 23. Salmo muito amado por todos os crentes de todas as épocas. Este salmo, não é? Composto pelo rei Davi e que hoje, até o dia de hoje, fala aos nossos corações. Portanto, se você está preparado com a sua Bíblia, não é? Abra no livro de Salmos, capítulo 23, que diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Meus queridos e amados irmãos, este salmo, diferente talvez de qualquer outras pessoas que pudessem compor, este salmo reflete não somente ao Senhor Deus, mas reflete muito ao coração daquele quem o compôs, a pessoa de Davi. Davi, na sua adolescência, era um pastor de ovelhas e ele, conforme ele escreve, ele retrata aquilo que Deus era para a sua vida de uma perspectiva como ele cuidava também das suas ovelhas. Esse trabalho de ovelhas, de pastor, era um trabalho muito praticado em todo o Israel, em toda a Palestina. E nós vamos ver de que crianças de uma certa tenra idade já começavam a fazer este trabalho para poder ajudar os seus pais. E quando nós vemos este salmo e nós colocamos e vemos isso na pessoa do nosso Deus, aquilo que Ele é para as nossas almas, aquilo que Ele faz para as nossas vidas, nós agradecemos ao Senhor e nós encontramos o conforto neste salmo. Porque, em primeiro lugar, quando nós vemos no primeiro versículo, fala e mostra o nosso pastor como o nosso sustento. É Ele que não nos deixa faltar. A Bíblia nos diz de que se Deus ele cuida das ervas, cuida das flores, cuida dos pássaros, quanto mais Ele cuidará de nós, aleluia. Entretanto, no versículo 2, nós vamos ver de que ele diz, deitar-me faz em verdes pastos, não é? E fala do descanso que o nosso Deus, Ele traz às nossas vidas. Ele continua dizendo que guia-me mansamente a águas tranquilas, é Ele que descedenta a nossa sede. E lembrando disso, em 2010 nós tivemos a oportunidade de poder estar estudando ali em Israel, e nós estivemos em um local chamado, um parque nacional chamado Neot Kedumim. E neste parque, eles nos deram a oportunidade de exatamente fazer este trabalho de pastorear ovelhas. Eu sempre dizia para a irmã Manuela, eu de pastor eu não tenho nada, não é porque, coitada daquelas ovelhas, você chegava para elas e apertava e tentava empurrar a ovelha para ela sair, para ir buscar, para ir tomar água, e a ovelha não saía do lugar. Eu disse, meu Deus, quão difícil é este trabalho. Entretanto, ali eu pude comprovar e ver, né, tão perto de mim, o trabalho que dava para um pastor tomar contas de ovelhas. E quando nós vamos ver dizendo de que este pastor nos leva a águas tranquilas, porque isso retrata exatamente o caráter deste animal, de uma ovelha. Ele não toma água quando as águas estão em agitação, quando as águas são turvas.
A ovelha precisa de tomar água vendo o seu próprio rosto naquela água. Esta ovelha, quando ela ouve qualquer coisa, ela se distrai. A ovelha, quando ela escuta voz de estranhos, ela não atende. Entretanto, como eu pude comprovar ali naquele parque em Israel, quando chegou o pastor de ovelhas, que aquelas ovelhas estavam acostumadas a ouvi-lo, e ele tomou uma nos seus ombros, né? Nos seus braços, e elas todas se ajuntaram ali e ficaram todas juntinhas. E quando aquele pastor saiu, todas elas saíram seguindo aquele rapaz. Eu disse: elas não seguiram a mim. Mas por quê? Porque elas não me conheciam, mas conheciam aquele rapaz. E que coisa maravilhosa, porque quando nós conhecemos o nosso pastor, quando nós ou sabemos conhecer a sua voz, quando nós conhecemos, não é? A Bíblia diz de que ele conhece pelo nome, aleluia. Mas esse pastor, este Deus, não somente nos sustenta, não somente ele nos conforta, mas a Bíblia fala também de que ele nos protege. Davi, ele dizia: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, aleluia. E nós sabemos de que Davi, ele retratava isso por aquilo que ele viveu como um homem guerreiro. Entretanto, o Senhor Deus era o seu pastor. O Senhor Deus era aquele que estava guiando, cuidando, guardando aquele servo de Deus em suas batalhas. E não é diferente nos nossos dias. Nós podemos ler este salmo e sentir a graça de Deus sobre nossas vidas, em saber de que o nosso Deus não somente nos alimenta, nos dá aquilo que é importante para as nossas vidas, mas Ele também, Ele conforta as nossas almas. Existe aqueles dias, aquelas dores que somente você sabe, somente você sente, e é como que ninguém mais nessa vida poderia consolar você. E é nessa hora que o sumo pastor das nossas almas, ele entra em ação, e a paz que ele traz é uma paz imensurável, é uma paz que não se pode compreender, aleluia. E ele disse: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Meus queridos, Deus não somente ele sabe alimentar, descedentar, proteger, fazer e sustentar-nos e consolar-nos, mas Deus é o Deus que nos honra. É aquele que sabe honrar os seus filhos diante dos seus inimigos, diante das demais pessoas, aleluia. Por isso a palavra de Deus nos diz: humilhai-vos perante a mão potente do Senhor, porque Ele, ao seu tempo, Ele vos exaltará, aleluia. Mas ele termina dizendo: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que maravilhoso saber de que nós temos um pastor, de que nós temos um Deus, de que nós temos o Espírito Santo de Deus, que não somente habita nos nossos corações, mas é aquele que nos presenteia com todos estes cuidados. Nós somos essas ovelhas. Ovelhas, irmãos, é um animal não somente manso, mas é um animal que se distrai. Qualquer coisa, ele sai e se vai por outros lados, e é por isso que o pastor tem a sua vara, tem o seu cajado, para poder colocá-los e mantê-los juntos. A ovelha é um animal gregário, ele precisa de outros para poder estar junto com eles. E que grandioso nosso Deus em tomar conta dos mínimos detalhes da nossa vida, da nossa família, da nossa igreja, e saber de que Ele jamais, aleluia, Ele deixará a par para que venha o lobo, ou venha o mercenário, como dizia Jesus, aquele que não é pastor, deixa vir o lobo e as arrebata. Entretanto, nós servimos a um Deus que tem o cuidado, o nosso sumo pastor.
de que, como Davi, ele descreve neste salmo, ele cuida de nós em todos os momentos. Assim, que o Senhor Jesus possa lhe abençoar e que neste dia, aleluia, o sumo pastor possa trazer não somente descanso, consolo, proteção, honra e descedentar e alimentar a sua vida de uma maneira poderosa e maravilhosa. Que o Senhor Jesus te abençoe.